Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida com Qualidade. Aqui eu falo com um nutricionista sobre como manter o estado nutricional do paciente oncológico de maneira correta e segura. Eu sou Aline Barreiros, nutricionista oncológica, e o tema de hoje é o papel do nutricionista nos cuidados paliativos. Já me perguntaram o porquê de eu ter escolhido a oncologia para me especializar, sempre com a afirmação de que era uma área pesada, uma área sofrida. Quando eu iniciei os meus atendimentos, com os pacientes oncológicos, eu recebia conselhos como: não se envolva, porque senão você vai acabar sofrendo. E eu também já presenciei diversos colegas de profissão que se interessavam pela área, achavam interessante, mas que decidiram não se especializar e atender os pacientes diagnosticados com câncer, se especializar em oncologia, justamente com o receio do sofrimento. Eu acredito que essas situações elas aconteçam por conta que quando a gente está na frente de uma pessoa diagnosticada com câncer, a gente passa a ter noção da finitude da vida. Não que o câncer signifique morte, não mais, não significa, mas a gente se dá conta diante de um diagnóstico desse que tudo aquilo que a gente construiu, de tudo aquilo que a gente tinha como conhecido, seguro, é passageiro. E que se a gente tinha aquela sensação de autossuficiência, de que nós sozinhos conseguimos resolver todos os problemas e conquistar algo na vida, a gente percebe que isso é uma ilusão e que nós precisamos sim do outro e que juntos nós somos mais fortes. A dor, ela não pode ser tirada do paciente oncológico, mas ela pode ser minimizada. E quando eu escolhi a oncologia, um dos motivos foi justamente por ter essa noção de que isso precisa ser feito e alguém precisa fazer. E quando nós estamos trabalhando na área da oncologia, nós precisamos entender o que são os cuidados paliativos, Nós caminhamos juntos com os cuidados paliativos. Mas antes de eu contar para você qual que é o papel do nutricionista nos cuidados paliativos, é muito importante que vocês entendam o que é cuidados paliativos. Afinal, quem aqui já não pensou, não tinha a certeza de que cuidados paliativos se referiam aos pacientes terminais, os pacientes em fim de vida? Eu já tive essa ideia, eu já tive esse conceito. E na verdade o conceito de cuidados paliativos não é esse, não são pacientes em fim de vida. Então eu trouxe aqui a definição da Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2002, e eu vou ler para vocês entenderem melhor. Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, da avaliação impecável e do tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Ou seja, segundo a Organização Mundial de Saúde, cuidados paliativos, ele abrange todo aquele paciente diagnosticado com uma doença que coloque em risco a vida. Não necessariamente é uma doença que não tenha cura. Pode ser também uma doença crônica, na qual o paciente vai ter que conviver com ela por muitos anos, não necessariamente vai morrer desta doença, mas é algo que compromete, coloca em risco a vida. Então, é importante a gente ter ideia disso, porque na oncologia os cuidados paliativos eles podem aparecer então em dois momentos. Quando o tratamento ainda tem caráter curativo, justamente para fazer um manejo e minimizar os efeitos colaterais que seja de difícil administração e manejo, e também na fase terminal, quando o paciente se encaminha para o fim de vida, justamente para fornecer ali qualidade de vida para esse paciente, minimizar as dores e proporcionar conforto. Tanto o paciente oncológico como seus familiares, eles devem ser tratados e acompanhados pelos cuidados paliativos. Isso porque, pensando na oncologia, isso faz total sentido, o câncer ele não é uma doença que acomete somente a pessoa diagnosticada com câncer, mas ela também acaba acometendo os familiares. É uma doença que acaba abalando a todos que estão ao redor da pessoa diagnosticada. Então é muito importante que a gente tenha um olhar para a dinâmica familiar, até mesmo para o sucesso das estratégias nutricionais que a gente prescreve para o nosso paciente.
né? Então é muito importante que os familiares também sejam tratados junto do paciente oncológico, porque muitas vezes o paciente oncológico ele vai precisar dos cuidados dos seus familiares e vai precisar da ajuda dos seus familiares para executar alguma estratégia nutricional ou alguma estratégia, alguma orientação empregada pela equipe multidisciplinar de cuidado. E eu já vi isso acontecendo na minha prática, de muitas vezes condutas, orientações e estratégias, não somente em relação à nutrição, mas até mesmo em relação à enfermagem, equipe médica, que não conseguiam ajudar efetivamente o paciente ou não conseguiam ser empregadas, mesmo sendo o melhor para o paciente naquele momento, por uma resistência da família, por uma desestabilidade ali familiar. Então é muito importante que esses familiares também sejam acompanhados, porque esse sofrimento ele não se restringe apenas ao paciente, mas também aos familiares. Ainda mais quando nós pensamos, por exemplo, em uma família de um paciente pediatra. Então, um dos principais objetivos dos cuidados paliativos é justamente amenizar o sofrimento do paciente e proporcionar conforto, qualidade de vida e bem-estar. E para isso é muito importante o trabalho da equipe multidisciplinar. Nós, como nutricionistas, fazemos parte da equipe multidisciplinar de cuidado e nós também temos isso como objetivo, né, de fornecer qualidade de vida para o paciente em cuidados paliativos. Dentre os nossos objetivos, eu listei alguns aqui para você. Assegurar as necessidades nutricionais a fim de preservar ou recuperar o peso do paciente, dessa forma prevenindo a desnutrição e também retardando a caquexia. Assegurar a ingestão hídrica adequada, ressignificar o alimento para o paciente, dessa forma aliviando o seu sofrimento no ato de comer e proporcionando dessa forma um bem-estar e um prazer ao se alimentar, e auxiliando também no controle de sintomas provenientes da própria doença e do tratamento antineoplásico. No paciente oncológico, a qualidade de vida está diretamente relacionada à composição corporal e os aspectos nutricionais. A desnutrição energético-proteica ela é comum no paciente em cuidados paliativos, no paciente oncológico em cuidados paliativos. E a desnutrição ela pode ser gerada por diferentes motivos, ocasionada por diferentes motivos, seja o próprio comportamento tumoral, o tratamento antineoplásico empregado e seus efeitos colaterais, um quadro de depressão secundário, até mesmo distúrbios metabólicos, né? Então, a desnutrição ela acaba impactando na qualidade de vida do paciente e é importante que nós, como nutricionistas, a gente esteja atenta a isso, né? A fim de minimizar os efeitos colaterais, a fim de fazer ali uma prescrição adequada para realmente prevenir a desnutrição, né, e recuperar o estado nutricional do nosso paciente. Para isso, é muito importante que a avaliação nutricional seja feita de maneira correta. A avaliação nutricional, ela deve ser feita em todos os pacientes hospitalizados ou no nosso primeiro contato com o paciente em visita domiciliar ou em consulta ambulatorial, né, ou de consultório, enfim. E essa avaliação nutricional, ela deve também ser continuada nas consultas de acompanhamento, de acordo com o risco nutricional do paciente e também de acordo com a expectativa de vida do paciente oncológico. Então, a avaliação nutricional ela vai ser importante para a elaboração de um plano alimentar ali eficiente, né, individualizado, e também para a elaboração de outras estratégias nutricionais, né? Então, para que a gente possa elaborar estratégias nutricionais assertivas e seguras, é muito importante que a gente faça uma avaliação nutricional adequada. A avaliação nutricional, ela deve ser realizada independente do estágio da doença. E ela tem como objetivo, né, obter as informações necessárias para a elaboração do plano alimentar e também das estratégias nutricionais, visando minimizar os sintomas, os efeitos colaterais, bem como proporcionar conforto e qualidade de vida para o paciente. A recomendação para os pacientes oncológicos em cuidados paliativos é que a avaliação nutricional ela seja realizada a partir da avaliação subjetiva global produzida pelo próprio paciente. Em pacientes com expectativa de vida superior a 90 dias, a recomendação é que a gente una as informações obtidas pela avaliação subjetiva global as informações obtidas a partir da avaliação de parâmetros
antropométricos, parâmetros bioquímicos, dados clínicos e dietéticos do paciente, bem como sinais e sintomas. Em pacientes em fase de fim de vida, não se recomenda a utilização de intervenções nutricionais que possam proporcionar ali, desconforto para o paciente, e a avaliação nutricional ela se resume basicamente à anamnese. Não há recomendação nutricional específica para os pacientes oncológicos em cuidados paliativos. As recomendações nutricionais elas são as mesmas recomendadas para pacientes oncológicos de maneira geral, então nós devemos levar em consideração, né, para a elaboração ali, para o cálculo das necessidades nutricionais do paciente, o tipo, localização do tumor, grau de estresse do paciente, entre demais parâmetros recomendados. Para os pacientes em final de vida, seja adulto, seja pediátrico, não se tem a necessidade de calcular as necessidades nutricionais. Então, na verdade, nós vamos ofertar para o paciente nutrientes que ele consiga ingerir, né, de acordo ali com a sua capacidade, e também que promova ali um bem-estar e um conforto. A recomendação hídrica também muda para os pacientes em fim de vida. A recomendação é entre 500 ml a 1 litro, mas é claro que isso vai de acordo com a capacidade do paciente, com a tolerância do paciente. A elaboração de metas também criadas por você, Nutri, devem ser realistas e devem levar em consideração a vontade do paciente e de seus familiares, bem como priorizar o conforto e o bem-estar. Então esqueça aquelas metas irreais para pacientes em fim de vida, como ganho de peso, que o paciente tenha uma ingestão hídrica adequada ou que ele consuma, né, as quantidades ali de macronutrientes que ele precisa. Então, na verdade, as nossas metas elas vão ser elaboradas sempre visando o bem-estar e qualidade de vida do paciente. Então, nós devemos tomar cuidado para não sobrecarregar o paciente com as nossas metas e com as nossas orientações. Além da teoria, é muito importante a gente levar em consideração que o ato de comer, ele transcende as nossas necessidades orgânicas e nutricionais. O ato de comer, ele está relacionado também com a nossa cultura, como fonte de prazer, tem influência das nossas relações sociais e familiares. Então é muito importante que a gente explore, né, no nosso paciente as questões afetivas em torno da comida. Muitas vezes os pacientes em cuidados paliativos, eles vão estar liberados para comer o que quiserem, mas devido, né, a efeitos colaterais, eles podem estar incapacitados de se alimentarem, né, daquilo que eles gostariam, seja ali por conta de efeitos como alteração de paladar, disfagia, dificuldade ali para mastigar, né, ou até mesmo uma incapacidade, né, de estar se alimentando por conta própria. Então é muito importante que a gente também visualize esses aspectos e possa fazer, dentro das nossas possibilidades, o manejo desses efeitos colaterais, ou que a gente possa estar ali fornecendo para esse paciente ferramentas para que ele possa estar se alimentando e dessa forma gerando, né, um conforto, um prazer, um bem-estar e aliviando o sofrimento no ato de comer. De acordo com o consenso elaborado pela Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, quando a terapia nutricional ela é indicada, é muito importante que a gente priorize a via oral, com a utilização ou não de suplementos, né, orais, desde que o trato gastrointestinal do paciente esteja íntegro e também levando em consideração as condições clínicas do paciente, se ele tem condições de se alimentar. A nutrição artificial, como por exemplo a terapia nutricional interal, de acordo com a Associação Brasileira de Cuidados Paliativos, ela pode ser sim indicada se o paciente estiver ingerindo inferior a 60% das suas necessidades nutricionais, sem perspectiva de evolução, ou caso a via oral esteja impossibilitada, mas desde que se leve em consideração a sobrevida do paciente e que a qualidade de vida desse paciente esteja em primeiro lugar. A terapia nutricional interal, né, a sua indicação, ela deve estar correlacionada com as demais estratégias utilizadas pela equipe
multidisciplinar, né, de cuidados paliativos. Então, se o motivo for fútil ou se for constatado que a utilização da terapia nutricional integral pode gerar sofrimento e desconforto para o paciente, ela deve ser descartada. Pacientes, né, em cuidados de fim de vida, eles não são beneficiados pela indicação de suplemento oral, terapia nutricional integral e parenteral. Contudo, se os pacientes já estavam em uso de alguma dessas terapias, antes de serem classificados como fim de vida, é importante que se leve em consideração o desejo do paciente e de seus familiares, bem como levemos em consideração as suas crenças, os seus valores, tanto do paciente como dos seus familiares. Algumas condutas que nós nutricionistas podemos ter com os pacientes em fim de vida é não fazer a restrição de nenhum alimento, respeitar os desejos dos nossos pacientes e fornecer tudo aquilo que ele tem vontade de comer. É também respeitar caso haja recusa alimentar de alguma refeição, de alguma preparação. Adaptar a consistência, o volume, a temperatura das preparações de acordo com a situação clínica do nosso paciente. Favorecer um ambiente tranquilo para que ele possa estar fazendo as suas refeições, pensando se ele estiver internado, mas orientar para que os familiares façam o mesmo, caso o paciente esteja na casa dele, né? Então é justamente promover ali um bem-estar, uma qualidade de vida, contribuindo para um melhor conforto nessa fase final. E aí pensando, né, na reta final aqui desse nosso bate-papo, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Eu imagino que assim como eu, quando você escolheu estudar nutrição, se formar nutricionista, foi por querer cuidar de pessoas, cuidar de vidas e não de doença. Então eu, como nutricionista oncológica, eu cuido de vidas e não do câncer. Então, por mais que aquela doença não tenha mais cura, eu ainda continuo comprometida com aquela pessoa e eu ainda continuo prestando assistência àquela pessoa. Porque independente de quanto tempo a mais essa pessoa vai viver, ainda há vida. Então, por mais que os meus conhecimentos técnicos não sirvam mais para nada, que eu não possa mais ajudar aquelas pessoas com os meus conhecimentos em relação à nutrição, mas eu ainda sou Aline, ser humano, que pode contribuir de maneira efetiva para o bem-estar daquela pessoa, através do meu amor, do meu cuidado, da minha atenção, do meu carinho, né? Fazendo com que a dor dessa pessoa seja amenizada, fazendo com que os últimos dias daquela pessoa sejam realmente mais tranquilos e cheios de amor, de carinho e de cuidado. Essa semana eu acabei perdendo uma paciente. Uma paciente não, né? Porque ela era uma pessoa que se tornou muito próxima, né? Às vezes a gente tem esses pacientes que se aproximam muito da gente, né? Então eu não segui aquela dica, né, das pessoas que as pessoas me deram, né, no início, não se envolva, senão você vai sofrer. Então assim, eu me envolvo, né, com os pacientes e tem alguns que eu acabo me aproximando mais. E foi o caso, né? Então assim, doeu, né, receber a notícia, saber que ela faleceu. Ainda dói porque é recente. Toda vez que eu vou fazer suco de acerola eu lembro dela, porque mesmo com todas as limitações que ela tinha, né, limitações físicas por conta da doença e do tratamento, ela trazia para mim, na minha casa, a acerola, né, que ela colhia na casa dela. E ela me dava, porque ela sabia que eu gostava, era uma forma, enfim, dela demonstrar carinho e agradecer, né, todo o acompanhamento. Então, assim, toda vez que eu faço suco eu lembro dela. Então é algo que tá bem presente. Mas, sinceramente, apesar de sim eu ter sofrido, né, é alguém que eu gosto, né, que se foi, eu tô em paz. Porque nós nos falamos até a sua última semana de vida, antes da sua internação, né, antes do estado realmente piorar. Então, eu estive próxima, e ainda bem que eu estive próxima, ainda bem que eu pude dar o meu máximo para ela, ainda bem que eu pude demonstrar o meu carinho, a minha atenção, que eu me importava com a vida dela. Então, eu estou em paz. E é esse o sentimento que eu prefiro sentir. Então, o não sofrer, para mim, não faz sentido. Para mim, faz sentido eu saber e fazer com que aquela pessoa na minha frente saiba que eu me importo verdadeiramente com ela,
com a sua vida, independente da sua recuperação. É claro que o meu objetivo é encaminhar o meu paciente para a sua recuperação, contribuir, né, com essa recuperação. Mas quando infelizmente não há nada mais que nós possamos fazer como profissionais, então que possamos fazer como seres humanos. E eu falo isso para vocês porque o sofrimento físico do paciente oncológico, ele é notável, né? O sofrimento físico, a dor física, ela é gritante. Eu vivo abordando aqui com vocês os meus conteúdos, né, sobre o estado nutricional do paciente, perda de peso, desnutrição, efeitos colaterais, como minimizar os efeitos colaterais. Então, a degradação do corpo físico, né, a dor física, ela é gritante. Mas a dor emocional, muitas vezes, ao mesmo tempo que ela é silenciosa, ou seja, o paciente ele não expõe, ela acaba sendo ensurdecedora para o paciente. Muitas vezes, o paciente oncológico, ele acaba sendo excluído do seu grupo de amigos, pelos seus próprios familiares e até mesmo pela própria equipe de cuidado, quando se encontra em fase de fim de vida. E essa exclusão, ela causa uma dor emocional no paciente gigantesca. Então, eu já presenciei mais de uma vez profissionais que, por justamente o paciente estar em fase terminal de vida e pela instituição, né, não ter mais aquela obrigação de fazer o acompanhamento, né, não existir mais esse protocolo, porque o paciente já estava em fim de vida, né, a expectativa ali de vida era baixa, né, não realizava mais o acompanhamento, não realizava mais as consultas. E aquilo me incomodava porque me dava essa sensação de exclusão, né? Poxa, tudo bem, eu não tenho mais a obrigatoriedade, eu não preciso mais registrar essas consultas, né? Essa passada de visita. Mas a pessoa tá ali, ela ainda tá viva, ela ainda tem vida. E ela ainda tem as necessidades como qualquer outro ser humano, de ser ouvida, de ser abraçada, de ser acolhida, de se sentir amada, de se sentir ela, né? Então isso me incomodava muito. E é isso que eu não quero fazer com os meus pacientes, né? Porque isso é muito dolorido, né? É muito dolorido você presenciar isso na vida dessas pessoas, né? Esse afastamento dos outros quando a terminalidade ela se aproxima. E foi aí que eu percebi que quando dizem que não tem mais nada que possa ser feito, é aí que tem muito ainda para ser feito. Como diria a médica, né, paliativista Ana Cláudia Quintana, maravilhosa, e fica até de indicação para vocês que querem saber mais sobre cuidados paliativos, que se interessam por essa área ou que simplesmente gostam da oncologia, como eu disse no início do vídeo, não tem como você atuar na oncologia sem entender o que é cuidados paliativos. Eu indico o trabalho dela, eu indico que você assista os vídeos dela, porque são maravilhosos. E justamente essa frase que ela falou é uma frase que eu carrego, porque foi nessas situações aonde eu vi o paciente sendo isolado, sendo excluído, né? Sendo afastado muitas vezes não pelo próprio desejo, porque tem pacientes que têm esse desejo, mas outros não. Isso me incomodou e eu percebi, caramba, é agora. É agora que eu posso fazer a real diferença na vida dessa pessoa. É agora que eu posso realmente ajudar efetivamente essa pessoa. Não com o meu conhecimento técnico, mas com a minha parte humana. Então eu finalizo esse vídeo com essa reflexão e com essa dica de super profissional para que vocês possam estar acompanhando o trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo e, bem da verdade, mais do que eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha mexido aí com alguma coisa dentro de vocês, que tenha levado vocês à reflexão e que vocês passem a achar a área da oncologia não sofrida, não pesada, mas linda. Linda porque ela é cheia de vida, mesmo quando o paciente está em fase terminal. Porque vida para mim é ver o brilho nos olhos do paciente, não só o brilho dos olhos quando ele encontra uma chance de cura, mas o brilho nos olhos
de saber que ele está se encaminhando para a sua fase final de vida, mas que ele cumpriu a sua missão aqui, e que ele é amado, e que ele é querido, e que ele deixou um legado. Isso é muito bonito de se ver. Então, a oncologia é sim cheia de vida. E se você gostou, tem dúvidas sobre o tema, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar, na medida do possível, responder para você. Um grande beijo, comigo você não fica de mãos atadas e até a próxima.